Há uma grande disputa concernente à situação do profeta Samuel, aonde o rei Saul procura uma pitonisa, uma médium, uma feiticeira, para evocar o espírito do profeta de Jeová, Samuel, que já havia falecido. Muitos dizem que ali foi realmente o espírito de Samuel que foi evocado por aquela médium de Endor. E outros dizem e batem o pé e teimam em dizer que ali é o diabo, o capeta, o satanás, o capiroto, o canela seca, o costa larga, o língua preta. Bom, lendo e relendo o texto, não só da evocação do profeta Samuel, que ele subiu de baixo para cima, é natural, é normal, porque todos que morrem descem para baixo, ninguém vai para cima, ninguém vai para o céu, ninguém vai para canto nenhum, vai é para baixo, desde que o mundo é mundo, todos que morreram descem para baixo. Então é normal ela ter feito a evocação ou a invocação e ele subir de baixo para cima, porque é onde todos os que morreram estão em descanso. Mas para nós entendermos essa situação, nós temos que voltar no tempo e vermos, analisarmos todas as 613 leis de Moisés, que foi Moisés quem escreveu essas 613 mandamentos e leis, e proibindo trabalhar no dia de sábado, proibindo o homem se deitar com outro homem, proibindo pessoa ter relação sexual com animal, proibindo o escravo, poderia furar a orelha do escravo, poderia ter escravo, poderia bater no escravo. Então tudo isso aí realmente foram leis estabelecidas na época de Moisés. E uma dessas leis que Moisés proibiu era a evocação dos mortos, dos médios, das feiticeiras, das pitonisas, dos encantadores, seja lá o que for. Então, desde o momento que é colocada uma lei em vigor, é porque alguém já havia feito esse tipo de evocação ou invocação. Senão Moisés não teria proibido isso. Se proibiu é porque já havia essa prática dentro da nação dos hebreus. Pois bem, quando a mulher, a pitonisa lá, ela pede a presença de Samuel e Saul pergunta qual era a fisionomia, o perfil de Samuel, ela disse, eu vejo um ancião com a capa. Então Saul entendeu que realmente era Samuel, porque todos os profetas de Jeová, eles utilizavam-se uma capa, não sei por qual motivo que eles usavam aquela capa, mas Elias usava, Eliseu ele usava, todos usavam aquele tipo de vestimenta. E o interessante ali é que quando Samuel sobe para cima, ele não se identifica como Satanás, como diabo, como Lucifer, como seja qualquer outra coisa lá que os líderes religiosos afirmam. Ele se identifica como Samuel. E ainda pergunta para Saul, por que você veio me incomodar aqui? E depois de ouvir as queixas de Saul, então ele diz, ele profetiza, porque Samuel era profeta, ele profetiza o que iria acontecer com Saul e com a família dele. Que o Deus deles, Jeová, havia abandonado eles e eles seriam entregues na mão dos amalequitas lá e seriam mortos. E realmente foi o que aconteceu. E
E alguém às vezes pode questionar, dizer, não, mas ali é um espírito de demônio, ali é um espírito isso, espírito daquilo. Basta nós lermos e entendermos, ali foi o espírito de Samuel. Foi feita uma evocação do espírito de Samuel. Mas como que eu tenho 100% de certeza que era o espírito de Samuel? Bom, quando nós lemos a transfiguração de Jesus lá no monte e que apareceu Elias e Moisés com ele, os apóstolos estavam lá e viram Elias e Moisés. E nós sabemos que Elias e Moisés morreram. Elias nunca foi levado vivo para o céu, não existe base bíblica para isso, porque depois que ele subiu no redemoinho, ele ainda escreveu cartas. Moisés também morreu, tem até onde o corpo dele foi enterrado, e o diabo disputava o corpo de Moisés. Então, foi realmente um espírito que foi evocado, foi o espírito de Samuel que foi evocado. E, logicamente, tem aquelas pessoas que não acreditam e têm as suas teorias em dizer que não existe reencarnação e quem morreu não volta mais. Bom, se não existe encarnação ou reencarnação, então João Batista não reencarnou. Elias não reencarnou no corpo físico de João Batista. Então Lázaro não ressuscitou, porque para ressuscitar tem que encarnar, encarnação. Então Jesus também não encarnou. E fica a pergunta aqui, é o seguinte: foi ou não foi o espírito de Samuel que levantou de baixo para cima através da evocação, a invocação da pitonisa de Endor? Segundo o texto, era o espírito de Samuel. Ali o escritor, em momento algum, ele cita que ali era um espírito de demônio, que ali era o capiroto, que ali era o Satanás, que ali era o pé de pano, que ali era o capa preta, que ali era... Não, ali está bem declarado. Quem queres que eu faça subir? Samuel. Samuel. Ela evocou quem? O espírito de Samuel. Não era demônio, não foi demônio, demônio não existe, demônios não existe, ali foi o espírito de Samuel que foi feito a evocação. Agora, eu não vou entrar em maiores detalhes, porque isso não vai me levar a nada. Esse é o meu ponto de vista, eu acredito na encarnação, eu acredito que o espírito não morre, eu acredito que dentro desse corpo podre aqui tem um espírito, eu já tenho até vídeos gravados sobre isso, que é o nosso eu interior, que é uma centelha divina. Acredito sim que foi o profeta Samuel quem foi evocado ou invocado ali. Agora, eu não tenho interesse nenhum em fazer com que acreditem em mim, porque se existe a lei proibindo um homem de se deitar com outro homem, é porque havia essa prática entre os hebreus, correto? Se havia uma lei que proibia fazer os filhos passar pelo fogo para Moloque, é porque existia essa prática de pessoas que sacrificavam os filhos. E se houve essa proibição de se falar com o espírito dos mortos, é porque tinha esses acontecimentos dentro do arraial dos hebreus. Senão Moisés não teria proibido uma prática se ela não existisse, ok? Então vamos parando por aqui, hoje dia 2 de junho de 2024, eu acredito sim que foi o espírito de Samuel que foi evocado ou invocado e que subiu. Ele não poderia descer porque no céu ninguém vai. Vai é para o cemitério, para o buraco, para a terra.